Meus amados amigos, irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal de comentários bíblicos relacionado às lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar continuidade às lições bíblicas do terceiro trimestre, que traz o título, Os ataques contra a Igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nesses últimos dias, que antecedem a volta de Cristo. Então, o título da nossa lição, hoje, a lição de número 2, ela trata da sutileza da banalização da graça. A nossa leitura bíblica, ela está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versos de número 6 até o de número 10. O texto áureo da nossa lição está relacionado com Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nesta aula nós comentaremos acerca da graça de Deus. É um ensinamento que está dentro da doutrina da salvação, a soteriologia. E nós vemos nesses últimos dias um ataque muito grande do inimigo que quer levar as pessoas à banalização de um assunto tão importante para a nossa vida, para a nossa salvação. Infelizmente, em alguns lugares, a argumentação a respeito da graça, ela tem sido mal entendida, interpretada por algumas pessoas que têm torcido a palavra de Deus, aonde nós vamos ver todo tipo de comportamento, onde não há regras, não há limite, e as pessoas não vivem segundo o que a palavra de Deus, mas sim segundo os padrões mundanos. Porque a graça de Deus, como diz na nossa leitura prática, ela compreende o que? Um arrependimento, uma mudança, um novo comportamento e uma nova vida naqueles que são seguidores de Cristo. E o que é graça? Graça é favor imerecido. É Deus dar aquilo que eu não mereço. Então isso é graça. Então sem a graça de Deus não haveria salvação. Por quê? Porque ser humano algum, ele tem a capacidade de salvar a si mesmo. Logo, Deus, ele age com a sua graça, levando a todos os homens o quê? A uma conscientização de que se deve se arrepender dos seus pecados e retornar para Deus. Então, graça é a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Nós vamos ver que ela é uma iniciativa do Pai em salvar o homem pecador. Por isso, nós não podemos banalizá-la, a graça de Deus. No nosso primeiro tópico, ele fala compreendendo a graça.
Então já entendemos o que é graça. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas que Deus, Ele nos dá, que é a salvação. E a graça, ela tem a sua origem em Deus. Então a iniciativa de salvar o homem, ela vem de Deus, sem que eles merecessem. Por isso a graça é um favor imerecido. É diferente de misericórdia. Então graça é aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos. Enquanto misericórdia é Deus não dá aquilo que nós merecemos. Então nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então todos nós merecíamos morrer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos permite viver, que é a graça comum, que ela é estendida a todos os homens. Deus derramando a chuva, Deus manifestando que o favor para com todos, para que os homens possam reconhecerem que Deus existe e se retornem a Ele. No tópico número 2, ele trata sobre a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Então nós vamos ver que Deus criou o homem dotado de entendimento, de inteligência, o homem sendo um ser moral. Deus deu a ele o livre-arbítrio, poder de escolha. E nessa sua liberdade de escolha, nós vamos ver que o homem voluntariamente, ele escolhe desobedecer a Deus. E isso vai trazer o quê? Uma consequência. Porque quando há a quebra de regra, a quebra de uma norma estabelecida por Deus, nós vamos ver que o homem, ele cai o quê? Da graça. Porque o homem, ele se afasta de Deus e entra pelos seus próprios caminhos. Então nós vamos ver que a graça, ela pode ser resistida. O homem pode resistir à graça de Deus. É por isso que Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o homem, ele é levado até Deus pela sua graça. Então Deus chama todos os homens para ser salvo. Então a graça de Deus ela é manifestada a todos os homens. E quando o homem aceita a salvação, ele tem que cada vez mais se aproximar de Deus, crescer na graça. Porque a graça, ela é o poder que refreia o pecado, que leva o homem cada vez mais perto para Deus. Ela refreia o pecado, faz com que o homem se aproxime cada vez mais de Deus, e ela é o poder que aperfeiçoa o homem para não viver mais na prática do pecado. Nós vamos ver que quando Adão peca, nós vamos ver que o pecado ele alcança a todos os homens. Então o homem é gerado aqui, trazendo a natureza adâmica, caída, a natureza ali contaminada pela corrupção do pecado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não há um justo sequer, não há quem não peque, porque todos nós somos falhos, somos pecadores. Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia, para nada serve.
Então, logo o homem não tem condição de se salvar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, chama todos os homens para a salvação. Portanto, essa graça, ela é universal. Deus quer salvar a todos os homens. É a graça universal. Não podemos confundir com a doutrina do universalismo, que dizem que todos vão se salvar. E não é isso. A graça de Deus, Deus é o favor imerecido. Ninguém merece ser salvo, mas Deus quer salvar. Só que o homem precisa responder de uma forma positiva a esse chamamento. Deus chama todos os homens para ser salvo. Só que o homem tem o quê? O livre-arbítrio, o poder de escolha. Entre se render a Deus e entre continuar vivendo uma vida de insubordinado à palavra de Deus. Então o homem precisa crer e se arrepender e confessar os seus pecados, as suas transgressões, que necessita de Deus. Então, no contexto bíblico, nós vamos ver que a graça é uma necessidade. Todos nós necessitamos da graça de Deus. E ela é estendida a toda a humanidade. Então, o homem que se rende aos pés de Cristo, a graça ela é manifestada em seu coração. Ele recebe o que? Um poder do alto, né? Há o que? Uma nova vida que é manifestada nele. Infelizmente, a graça ela começou a ser banalizada já no período medieval. Nosso comentador traz aqui a graça no contexto da reforma. Então nós vamos ver que já ali no início da igreja primitiva, tinha os antinoministas, né? Eram aqueles que queriam viver sem regra, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E Paulo vai combater o que? A esse argumento errado a respeito da banalização da graça. E aqueles que eram o que? Legalistas, que queriam incluir outras coisas para que a pessoa fosse salva. Então, salvação não é mérito, salvação é graça, é favor de Deus. Deus quis salvar a todos os homens. Só que é claro que o homem salvo, ele é salvo o quê? Para as boas obras, para viver o quê? Uma vida que possa agradar a Deus. Porque nós nos tornamos o quê? Imagem e semelhança de Deus, somos adotados. E Deus nos chamou o quê? Para as boas obras, para que nós venhamos andar nela, viemos praticar a verdade do Evangelho. Só que no período medieval, nós vamos ver que a graça, que é o favor merecido, não é mérito ser salvo, ela passou a ser corrompida pelos homens, onde ensinavam que não. Para ser salvo, se você praticar boas obras, se você ofertar na igreja, na época tinha venda de indulgências, né? Você comprava um lote no céu, quem tinha condição de pagar estava salvo no ensino deles, quem não tinha, né, estava condenado. Então, a graça era para um grupo específico de pessoas, no sentido deles, nessa argumentação totalmente errada, porque Deus, ele quer salvar a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem um grupo de
para ser salvo e outros para ser condenado. Não, a salvação é para todos. E aí foi que surge o que? A Reforma Protestante, onde Martinho Lutero ele vai romper com esse ensinamento pervertido, dizendo não, o justo viverá da fé. Então a salvação é através da fé em Cristo Jesus, que ele é o único meio pela qual o homem pode ser salvo. É claro que o salvo em Cristo vai demonstrar as evidências da sua salvação através das boas obras, mas as boas obras não salvam. O que salva é a fé em Cristo. Então, a maneira de ser justificado é a fé em Cristo, mas a maneira de provar que nós somos salvos é através do que? Das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Só que, infelizmente, a graça, ela foi banalizada, foi barateada. Por quê? Os homens não querem mais darem valor naquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Então nós vamos ver que Jesus pagou o que? Um alto preço para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos termos os nossos pecados perdoados, para que nós tivéssemos que a comunhão restaurada diante de Deus. Então, só que eles hoje estão barateando o que é a graça. Aonde, para ser salvo, segundo eles, querem viver uma vida de qualquer maneira, sem sacrifício, sem regras, sem observação dos preceitos divinos da sua palavra. Nós vamos ver, meus irmãos, que a graça de Deus, ela exige que nós venhamos a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, a graça, ela é totalmente mérito de Cristo. A graça é Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e agora nos chama para vivermos uma vida de acordo com a verdade do Evangelho. Isso é graça. Jesus é o único meio de salvação e nós precisamos viver a verdade do Evangelho. Até uma oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.